aqui a armar um esquema diferente, tentar ganhar desse Botafogo? Olha só, a expectativa aqui é de 50%. O time do Parnaíba, ele sabe da sua força dentro de casa. A gente reconhece que o Botafogo ele é superior, sim, historicamente. Vem de uma escola mais forte do futebol brasileiro, que é a escola paulista. A gente reconhece isso. Mas dentro de casa, o Parnaíba ele é muito forte. Então, a expectativa é muito grande, é de 50%. O Parnaíba acredita sim que pode desclassificar o Botafogo, pode sim avançar para a segunda fase da Copa do Brasil. Isso é muito forte na cidade. Eles acreditam sim que podem passar para a próxima fase. Inclusive, se baseiam em outros confrontos. No ano passado, o Fluminense eliminou o Oeste, quase elimina o Santos, né? O time paulista conseguiu a classificação nos pênaltis, sendo que o Fluminense dominou a partida. Aqui o Altos já eliminou o Sport do Recife, River já eliminou o Bahia. Então, o torcedor piauiense, ele se abraça a esses fatos. Logo porque a Copa do Brasil, com esse novo formato, ela deu mais chances para os times que estão um pouco abaixo do ranking do que os outros. No caso, o Parnaíba está abaixo do ranking do Botafogo. O Botafogo é superior, lógico, porque é um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas esse novo formato da Copa do Brasil deu essa possibilidade. Antigamente não se pensava no Piauí o River eliminar o Goiás, eliminar o Sport, e com esse novo formato trouxe essa realidade. Porque por mais que o time do Piauí ganhasse o primeiro jogo, quando saía para fora, para a casa do adversário, ele se tornava uma presa fácil. Hoje não, ele pode fazer aquele esquema, como o Sassá falou, de jogar por uma bola e aí matar o jogo, fazer um gol e segurar. Então, a expectativa é essa, é muito boa e o torcedor parnaibano ele está bem confiante mesmo. O Léo vai perguntar, são imagens do estádio já, viu, torcedor do Botafogo? São imagens Isso, aí é do o Pedro estádio. Alelar. Esse é o Pedro Avelar, que teve reformas. Alelar. Que teve reformas agora, recentemente, né, Carlos? Isso. O estádio, ele estava sem condições, inclusive, de receber jogos noturnos, né, onde não havia iluminação natural. Porque a iluminação artificial do estádio, a FFP, que é a Federação de Futebol do Piauí, achou que não estava cumprindo os requisitos para ter jogos à noite. Então, pelo Campeonato Piauiense, o Parnaíba estava jogando às 16 horas, o que prejudicava também até a presença de público no estádio. E aí foi necessário as reformas chegarem para o Pedro Alelaf poder receber jogos do Campeonato Piauiense e também jogos da Copa do Brasil, esse jogo contra o Botafogo. E aí houve melhorias nos vestiários, na iluminação, que eram as dependências que mais necessitavam desses reparos. Esses reparos foram feitos e aí o jogo está, sim, confirmado para o Pedro Alelaf. Só lembrar que o time do Parnaíba é o mais antigo do futebol piauiense, é o precursor do futebol no estado do Piauí, né? Vamos lembrar que o time é Parnaíba com Y, a cidade é Parnaíba com I, algo parecido com Coritiba, que é o nome do time, Curitiba, que é a capital paranaense, é porque tem essa diferença entre o Y aí. Os ingressos já, 5 mil, eu imagino que os ingressos já tenham sido todos vendidos, ou ainda não, Carlos? Olha só, essa questão do ingresso, principalmente aqui no futebol piauiense, a galera mesmo deixa para chegar e comprar na hora do jogo. Dificilmente aqui no Piauí, a não ser quando seja um jogo, um evento como foi Flamengo e Altos pela Copa do Brasil do ano passado, a torcida já compra antecipado. Mas eu creio que nesse jogo, quem ainda chegar na hora do evento, vai sim poder comprar os ingressos ainda. E olha só. Oi. Oi. Pode falar, pode perguntar. Pode falar, querido. Não, eu acabei te interrompendo, desculpe. Só concluindo, você tinha falado na questão anterior do preço dos ingressos.
Você tinha falado uma questão, lembre aí, por gentileza. Senão se já tinham sido todos vendidos, mas aí você respondeu dizendo que somente em jogos com Flamengo, jogos com times grandes, é que na verdade, acontece essa compra antecipada. Eu tenho uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta. Só para concluir, que eu lembrei agora que você tinha falado, que o Parnaíba ele é o time mais antigo do futebol piauiense em atividade. Ele é de 1913, já é um clube centenário, e realmente o nome dele se diferencia um pouco do nome da cidade. Né? O nome dele tem uma particularidade, tem com HY, e já o nome da cidade é com I, essa diferença. O Parnaíba ele é exclusivo da cidade, porque a gente tinha 2 times que estão inativos, que é o Paysandu, que fazia essa rivalidade com o Parnaíba, mas hoje se encontra inativo, desde 1994, que não disputa competições profissionais, e tinha o Ferroviário, que até ia disputar o Campeonato Piauiense 2023, porém, as questões financeiras não deixaram com que esse Ferroviário participasse do campeonato. Então, o Parnaíba ele é exclusivo na cidade, detém toda a torcida aí da cidade de Parnaíba. Muito bem, Leandro Rabelo, aí está, a W Sports estará com imagens, com o seu repórter, tudo, um show de informações, imagens antes do jogo. Olha, uma grande cobertura. Quarta-feira a W Sports vai estar com seu microfone, vai estar com sua câmera, com seus olhos, e vai estar na parceria, né, com também o canal do nosso querido Augusto. Vai ser um show de transmissão. Sua pergunta, Léo, mas antes deixa eu lembrar de Pires Martins, a maior variedade de máquinas e ferramentas na Castelo Branco, 1491. E grande abraço ao Virgílio Pires Martins, a Ribertec Informática, a Branquinho, a Geração Esporte, ao Futebol Interior, ao Colégio Arcádia, a Panificadora Jardim Paulista, café da manhã, lanches da tarde, Panificadora Jardim Paulista, Logiba. João Pedro, um grande abraço. Pode perguntar, Léo Rabelo, nosso narrador, para o nosso enviado especial para cobrir o jogo Botafogo e Parnaíba. Opa, muito bom dia aí ao Carlos Augusto, né? Um privilégio tê-lo aí fazendo essa parceria conosco. E é muito bom, né, Rocha? Porque alguém que conhece a equipe de lá a fundo para passar essas informações e estar na jornada junto com a gente. É um diferencial muito grande. Gostaria de saber do Carlos Augusto como chega o Parnaíba para esse jogo contra o Botafogo. Como foram os últimos jogos, o estilo da comissão técnica e só uma pergunta, uma dúvida. Eu li uma notícia, eu não sei se é fato, se é verídica, que o Parnaíba estaria com dificuldades grandes aí financeiras, teria suas contas bloqueadas até num fornecedor de alimento, pães, talvez seja fake. Queria que o Carlos Augusto confirmasse essa informação e como chega esse time para o jogo contra o Botafogo, Carlos. Vamos lá, começando pela informação da crise financeira aí do Parnaíba. No domingo passado, participou do meu programa um jogador do Parnaíba, Jeff Silva, e assim, ele deixou bem claro que essa situação não acontece no Parnaíba, questão de alimentação, pelo contrário, ele elogiou bem as instalações do clube, falou que todos os jogadores têm seus quartos com ar-condicionados, a alimentação está em dia, 5 refeições por dia. Então, ele falou e relatou muito bem do compromisso do presidente do Parnaíba com essas questões de salário, alimentação, hospedagem. Segundo o jogador, está tudo ok. E eu me surpreendi com essa informação porque eu não sabia, né? Realmente, se essa informação for verdadeira. Mas aqui os clubes do Piauí, eles têm, sim, suas dificuldades financeiras, mas se essa informação for verdadeira no Parnaíba, me surpreende muito. Muito bem. Pois não. Bom, eu tenho uma pergunta. Pois não, pode complementar. Pois não, Carlos. Isso, porque eu vou completar aqui a pergunta. Como é que vem esse Parnaíba? Esse Parnaíba ele está dentro de campo, tem uma crise no Parnaíba muito grande. Por quê? No Campeonato Piauiense, esse Parnaíba conseguiu vencer apenas na primeira rodada
Depois da primeira rodada, o Parnaíba não conseguiu mais se encontrar com a vitória. Foram aí empates e derrotas. O Parnaíba hoje se encontra na 4ª posição do Campeonato Piauiense, certo? E está a 1 ponto do Coriçaba, que é o 5º colocado. Então está prestes a perder a sua posição no G4, que são os 4 times que avançam para as semifinais do Campeonato Piauiense. Hoje o Parnaíba se encontra com 15 pontos em 10 jogos, são 3 vitórias. Lógico, essas 3 vitórias estão contando as 2 vitórias que todos os times do Campeonato Piauiense já ganharam pela desistência do Ferroviário. Então, de fato, esse Parnaíba só tem 1 vitória no campeonato, são 6 empates e 1 derrota. O que pesou mais para instalar essa crise no Parnaíba foi uma derrota para o lanterna do campeonato Comercial dentro do Pedro Alelaf, de 1-0. Então, depois dessa derrota, uma crise muito grande foi instalada no Parnaíba. A diretoria ameaçou fazer algumas modificações, dispensou 3 atletas de nome dentro da equipe, que era o Isaac, centroavante, tinha muito nome, muita força dentro do Parnaíba. Dispensou o Nixon, que era um jogador badalado, que chegou aí como a maior contratação para a temporada, aquele Nixon que atuou pelo Flamengo do Rio de Janeiro. E aí mais outro jogador, que agora não me falhou a memória, né? Mas dispensou 3 jogadores. A expectativa da torcida do Parnaíba era que o técnico Pedro Manta também fosse demitido. Só que a diretoria achou melhor manter o treinador. Mas a expectativa da torcida era essa. Pediram, sim, a demissão do Pedro Manta, mas a diretoria achou melhor dar mais outra chance ao treinador. E para esse jogo, permanece o Pedro Manta, mas o Parnaíba ele precisa, sim, se encontrar com as vitórias. E ele está aproveitando esse jogo contra o Botafogo para ser uma virada de página, né? Vai ser um divisor de águas aí na vida desse Parnaíba, que tem, além da Copa do Brasil e o Campeonato Piauiense, ele vai ter a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Então ele espera nesse jogo contra o Botafogo virar a página, virar essa chave, se encontrar com as vitórias. Lógico, para passar para a segunda fase da Copa do Brasil, precisa vencer o Botafogo. Então aí vai ser um jogo considerado virada de chave, também tanto para o futuro do Pedro Manta na equipe. Então o Parnaíba precisa, assim, de qualquer maneira, vencer o Botafogo. Bom, mas não vem bem. Tá, eu tenho uma pergunta e vou encerrar com a pergunta do Morales, porque a gente vai estar com o nosso Carlos até quarta-feira e a W Sports vai estar transmitindo com um show de imagens. A gente vai mostrar a cidade, vai mostrar o estádio, olha, vai ser muito legal. Você está sendo assistido, Carlos, lá em Guianzhou, na China. Nós temos audiência em Salvador, Curitiba, Uberaba, Uberlândia, em toda a região de São Paulo, 3.700.000 visualizações, as maiores audiências Ribeirão, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em Guianzhou, na China, o Everton Pastre está te perguntando qual é o valor, quanto custa por mês esse time aí, qual é o valor da folha de pagamento do Parnaíba? Bora lá. Essas informações, principalmente das folhas de pagamento dos times piauienses, elas são mantidas assim no sigilo absoluto. A gente não consegue ter a certeza, né, ter essa informação concreta da parte dos dirigentes para a gente poder repassar para o torcedor. Que isso essa pergunta do nosso amigo aí que está na China é uma pergunta que muito pertinente, deixa muita gente curiosa, principalmente aqui no estado do Piauí, mas, infelizmente, quando a gente tenta entrar em contato com um dirigente de um clube do Piauí, eles se recusam a falar desse assunto. Porém, a gente sabe que a folha do Parnaíba gira em torno aí de R$100 mil, né, que é a realidade dos nossos times aqui piauienses. 125, R$100 mil. Quem tem a folha de pagamento mais alta hoje do futebol piauiense é o time do Fluminense do Piauí, depois vem o River, vem o Altos, que é um time de Série C, e na segunda metade do primeiro semestre, essa folha do Altos cresce, porque ele vai se preparar para a Série C, mas a folha de pagamento desse Parnaíba gira aí em torno de R$100 mil.
Muito bem, o Morales faz a última pergunta, porque daqui a pouquinho a apresentação do Adilson Batista, a W Sports esteve lá ontem ao vivo, absolutamente ao vivo, no Facebook, transmitindo ao vivo a entrevista do Adilson. Pois não, Morales? Fazer um comentário e depois disso uma pergunta. Os times aí, São Raimundo, alguns times, Nova Mutum, estão ganhando aí, a maioria estão perdendo, mas alguns estão ganhando, e aí os jogadores unânime falam isso, Carlos, assim, é a minha chance de mostrar para o Brasil que eu tenho condições de jogar em outro time. Tirando o Caquinho aí, é o Caquinho, né? Tá certo? Tô falando corretamente? Correto. Tirando o Caquinho, tem mais algum jogador que o Botafogo, olha, toma cuidado com esse jogador que ele pode desequilibrar no jogo? Tem sim. Tem jogadores que podem fazer a diferença para esse Parnaíba. Fora o Caquinho, tem o Jeff Silva, ele é um jogador polivalente, ele tanto atua na lateral como no meio de campo. Então, esse Jeff Silva é um jogador para o Botafogo ter muito cuidado. O Parnaíba ele tem um time experiente também, tem o zagueiro Gilmar Bahia, que gosta de fazer gols sempre que vai ao ataque. Então, esse Parnaíba, ele é forte, se ele estiver motivado, junto com a sua torcida, pode sim causar prejuízos aí ao Botafogo. Mas uma coisa eu falo, o principal jogador hoje do Parnaíba, a principal força do Parnaíba, virá das arquibancadas, porque é muito forte dentro de casa, a torcida é muito apaixonada, é a torcida mais apaixonada aqui do futebol piauiense, eu creio que seja do Parnaíba, por questões dos números que comprovam isso, que sempre lotam aí os estádios, e com esse jogo, eu digo até que vai ser diferente, porque com certeza a galera vai lotar esse estádio mais do que vem lotando no campeonato estadual. Então, a principal força desse Parnaíba, você pode acreditar que seja aí a força da torcida. Muito obrigado pelo seu carinho, pela atenção. O Carlos será a voz, será os olhos da W Sports, com um show de imagens para você antes do jogo, durante o intervalo, no pós. Então a W Sports escolheu simplesmente um dos nomes mais consagrados da imprensa esportiva piauiense, não é para estar na jornada esportiva da W Sports. Meu irmão, grande abraço, e aí a gente vai todo dia batendo esse papo, vai falando, enfim, o torcedor do Botafogo vai à loucura, audiência muito grande nesse momento em nossas redes sociais, não é? Nós que somos um canal de streaming em Ribeirão Preto, o torcedor está muito, mas está muito esperançoso, porque talvez, meu amigo Carlos não saiba, o Botafogo nunca avançou a uma segunda fase da Copa do Brasil. Então será uma grande novidade, uma grande conquista para o Botafogo se ele conseguir. Um grande abraço, muito obrigado e até amanhã, meu irmão. Valeu, estou à disposição. E olha só, convidar toda a galera aí para acompanhar W Sports. Estaremos trazendo informações diretamente da cidade de Parnaíba. Vou trazer algumas imagens da cidade litorânea, que é aqui do litoral do Piauí. Vou trazer imagens do estádio. A gente vai fazer um pré-jogo legal, pós-jogo. E eu vou deixar todos vocês que estão aí na W Sports bem informados aqui dessa partida entre Parnaíba e Botafogo de Ribeirão Preto. Até lá, gente. Obrigado, valeu, Carlos. Aí, portanto, a W Sports já vivendo o clima total e era